Outra divisão que nós temos é o, não confundam, tá? É o crime unissubjetivo ou plurissubjetivo. O último que a gente estudou é unissubsistente ou plurissubsistente. Agora é unissubjetivo ou plurissubjetivo, ok? O unissubjetivo é o seguinte, é aquele que pode ser praticado pelo sujeito de modo individual, admitindo, nesse caso, concurso eventual de pessoas. O homicídio. Então, assim, quantas pessoas precisam praticar homicídio? Uma. Pode ter 2, 3 ou 4? Pode. Mas quantas precisam para praticar? Uma só. Unissubjetivo. E o plurissubjetivo? Olha lá. É exigida a presença de 2 ou mais pessoas, sendo necessária a hipótese de concurso sendo necessária a hipótese de concurso necessário. Ok. Ficou um pouco repetitivo aí, mas deu para entender. Seria o quê? Associação criminosa, rixa. Esses tipos de crime, eles não admitem ser feitos por uma pessoa só. Como é que você vai fazer uma associação criminosa com uma pessoa só? É impossível. Por isso que ele é plurissubjetivo. Então vamos lá, a gente pode analisar um crime só com todas as características que a gente deu. Entende? Então a gente analisa o homicídio. Vamos supor que esse homicídio é um crime comum? Ok. Homicídio, nesse caso que a gente está estudando especificamente, por exemplo, ele é doloso, então ele é comum, ele é doloso. Né? E ele é o quê? Plurissubsistente, que você pode fracionar o intercrimes dele, né? Você pode fracionar em atos. Então ele é comum, ele é doloso, ele é plurissubsistente e ele é plurissubjetivo ou unissubjetivo? Unissubjetivo. Só uma pessoa só poderia praticar o homicídio. Agora a próxima classificação, esse é um crime instantâneo, um crime permanente ou um crime instantâneo de efeito permanente. Vamos lá. O que é o crime instantâneo, gente? É aquele que se consuma no mesmo instante em que a ação é praticada, uma vez que não se prolonga no tempo. Exemplo, furto. Quando a pessoa furtou a outra, pronto, se consumou ali. Um outro exemplo que a gente tem também é o homicídio. A pessoa, a partir do momento que ela matou a outra, que ela tirou a vida do outro, matar outra pessoa, se consumou o crime ali. Então é um crime instantâneo. Mas nós temos também um crime permanente. O que seria um crime permanente? É aquele cuja consumação se prolonga no tempo. É o cárcere privado, o sequestro. Todos os dias ele está se consumando. Enquanto aquela pessoa estiver em cárcere, em todos os momentos ele está em flagrante. Todos os dias aquele crime está se consumando. Ele não é um crime instantâneo, ele é um crime permanente. E aí, na última, nós temos o crime instantâneo de efeito permanente. E o exemplo pode ser o mesmo, o homicídio. Porque o homicídio é como se fosse uma subdivisão. O crime instantâneo, a gente tem um furto. Ele é só crime instantâneo, ele não é de efeito permanente. Por quê? Porque quando a pessoa pode recuperar o bem dela, né, perdido. Olha o que diz o crime instantâneo de efeito permanente. É aquele que, embora a ação seja instantânea, seus efeitos perduram no tempo. O homicídio é um exemplo disso. O homicídio, a ação é instantânea, matar alguém. Mas aquela pessoa nunca mais vai voltar. Aquilo acabou. Os seus efeitos eles vão se perdurar no tempo. Ao contrário, às vezes, do furto, que é um crime instantâneo, mas que a pessoa pode obter seu bem de volta, pode ter aquilo de volta. Entende? Então essa é a diferença do crime instantâneo, o crime permanente e o crime instantâneo de efeito permanente. Ok? Mas a principal diferenciação aqui é crime instantâneo e crime permanente, que vocês precisam saber. Tá bom? Vamos lá agora para a diferença entre o crime material, o formal ou de mera conduta. Vamos lá, o crime material. A consumação do crime exige a produção de um resultado naturalístico. Exemplo, furto. O que é? Você tem que subtrair coisa alheia móvel. Então, quando você subtrai aquela coisa alheia móvel, você praticou o crime de furto. Então, ele precisa ter esse resultado naturalístico. No mundo real precisa acontecer esse resultado. O crime formal é diferente, olha só. A consumação do crime não depende do resultado, pois este pode ou não ocorrer. A extorsão mediante sequestro. Quando você, mediante sequestro, está extorquindo alguém para te dar dinheiro, você já cometeu o crime. Se ela vai te dar o dinheiro, se você vai conseguir que ela te dê o dinheiro ou não, isso é mero exaurimento. O crime já aconteceu. Você já extorquiu mediante sequestro. Se você conseguiu o seu dinheiro ou não conseguiu o seu dinheiro, é mero exaurimento. Então esse é o crime formal. O crime material, ele precisa dessa mudança no mundo naturalístico, que é o exemplo do furto. E por último, o crime de mera conduta. O que diz? Não existe resultado naturalístico, de modo que o crime se consuma com a mera atividade do agente. Não é necessário um resultado. É o ato obsceno. Não precisa de nenhum resultado, não precisa... Ele não é um crime material, porque olha só, a consumação do crime exige a produção de resultado. Então ele não é um crime material. E ele também não é um crime formal. Por quê? Porque no crime formal diz lá o resultado, diz que existe um resultado, né? Que você extorsão mediante sequestro, para você ter algum benefício daquilo. Você está extorquindo. Agora, o resultado da extorsão que não interessa, porque você comete o crime quando você pratica a extorsão. Nesse crime de mera conduta, nem diz um resultado, porque o resultado pode ser qualquer um, que é o exemplo do ato obsceno.
Quando se pratica um ato obsceno, não interessa o resultado, pode ser qualquer um, pode ser que ninguém veja, pode ser que ali só quem, o agente que está passando ali, um policial que está passando ali, prendendo a pessoa por ato obsceno, que ninguém viu ou que poucas pessoas viram, não interessa o resultado dele, ou qual tipo de resultado ele vai produzir, ou o que ele vai produzir de resultado. Ele é de mera conduta, apenas na prática daquele crime ele já aconteceu. Outra classificação que a gente tem é entre o crime de dano e o crime de perigo. Lembrando, nós não estamos falando aqui do crime de dano ao patrimônio, tá? Nós estamos falando das classificações. Então, a classificação do crime de dano, ela exige a efetiva lesão ao bem jurídico para que o crime seja consumado. Exemplo, lesão corporal. Né? Você realmente precisa lesionar a pessoa para que o crime seja consumado. Então, isso é um crime de dano. E o crime de perigo é o seguinte, olha o que diz lá. A consumação ocorre com a simples criação de perigo para o bem jurídico penalmente protegido. Exemplo, é expor alguém ao contágio de moléstia venérea. A pessoa não precisa contrair a doença. Não, só de você expor alguém ao contágio, você já pratica o crime, entende? Não precisa ter o dano ali. É o crime de mero perigo. Só de expor ela ao perigo de contrair, você já praticou o crime. Essa é a diferença entre o crime de dano e o crime de perigo.